intitulada Religião Hoje, Outras Leituras, Outras Ideias, Derrida, Wachstum e Habermas. A ideia dessa mesa foi fugir um pouco das nossas leituras específicas das nossas áreas de conhecimento e perguntar para alguns colegas quais são os seus filósofos preferidos quando se trata de ler autores não antropólogos, não sociólogos, não cientistas sociais, não cientistas políticos. Acabou dando uma coisa bem interessante. O Joanildo gosta de ler o Derrida, a Leia é apaixonada pelo Wachstum e a Paula é uma leitora assídua do Habermas. Com isso, nós vamos ter esses autores, né, e ao mesmo tempo vamos conhecendo um pouco desses autores, para quem não conhece, e conhecendo um pouco também dos nossos colegas. Né? Com isso, a gente tem uma dupla perspectiva. Eu só vou dizer duas palavrinhas, mas duas bem curtas, que é o seguinte: com o Wachstum, foi a primeira vez que eu li, em italiano evidentemente, porque ele escreve em italiano, a expressão secolarizzazione del pensiero. Secularização do pensamento. Nós, sobretudo eu, quando falo em secularização, eu penso sobretudo na secularização como laicização do Estado. Eu acho que é importante esse enfoque, é importante não só teoricamente, mas é importante para a gente entender o incremento do pluralismo religioso, da liberdade religiosa. Mas não deixa de ser interessante que aqui a gente venha hoje ouvir três autores cujo pensamento é secular, totalmente secular, falando de religião. Então, não é uma coisa... Como é que a religião acaba sendo importante para eles, né? Mas sem que isso, digamos, empane, né, a atitude básica do seu pensamento, que é uma atitude secular. Isso pode dar uma mesa redonda bem interessante para esta manhã. Nós vamos começar por ordem alfabética, porque o computador assim fez, e assim não há nenhuma razão para não adotar essa ordem. O Joanildo falando do Jacques Derrida, depois vem a Leia falando do Wachstum e a professora Paula Monteiro falando do Habermas. Todos falando desses autores, por sua vez falando eles de religião. Ok. Bom, eu vou tentar fazer isso. Eu escrevi um texto calculando o tempo, então eu espero que dê para ler dentro desse tempo. Eu fui solicitado por Flávio, como as colegas que também aqui completam essa mesa, como ele já falou, a escolher um autor de fora do campo das ciências sociais, de quem eu gostasse, que pudesse trazer a um encontro de cientistas sociais para compartilhar sobre minhas razões para gostar desse autor, enquanto pensador da religião, ou referência de interesse para quem quer pensar a religião. Bem entendido, cientistas sociais não experimentam a religião, não enquanto tais, não quando assim atuam no duplo sentido teatral e do agir profissional. Mas esse é um ponto sobre o qual nós vamos, de uma maneira lateral, ouvir Derrida. E aí, diante do convite de Flávio, no próprio telefonema eu já não titubeei e sugeri o nome de Jacques Derrida. Então, estamos aqui, nesse lugar de águas, para fazer falar de religião mestre da desconstrução. Mas seria o caso de cometer tal suposta violência, de fazer falar, quem sabe contra a vontade, um autor como este? Não nos preocupemos que aqui tem agir comunicativo. Há discurso desconstrutivo sobre e da religião.
não precisaremos forçar Derrida, que desde cedo fala de religião. Primeiro, para defender-se de que seu pensamento é uma forma de religião apresentada como filosofia, o que não é original como proposta filosófica, pois reencena a teologia negativa ou a mística. Segundo, fala de religião para apontar irrupções do religioso nas formas mais insuspeitas do vínculo social, do político, da ética, ao mesmo tempo em que resiste a definir como religioso o que portaria traços e características estáveis, presentes a si, repetíveis sem alteração, de crenças ou experiências religiosas, particularmente das instituições religiosas. Terceiro, Derrida fala de religião para ajudar a pensar dimensões e processos culturais, sociais e exigências da relação com a alteridade, nas quais a religião surge como espécie, não gênero, ou talvez mais sociologicamente, como um caso, não paradigma. Em outras palavras, para dar a pensar, filosofia, a partir da religião, o que escapa a esta enquanto tal, por situá-la nos processos do mundo, da história, da vida, para além desta. Derrida fala sobre religião, seja sobre a impossibilidade do conceito de religião, dar conta de tudo que se recolheria sob sua órbita ou sua jurisdição, seja sobre a impossibilidade de escapar a uma certa interpelação da religião. E sempre há mais do que uma. Sua fala sobre religião, no entanto, não é em geral. Não produz uma teoria da religião, um sistema. O faz segundo o modo da abertura ao outro, que não deve ser pensada como rendição ao outro, mas como relação ao outro. Outro que não é necessariamente outra pessoa, mas pode ser o inesperado, o estranho, o superveniente. A abertura é sempre feita desde um lugar, embora não haja um lugar apropriado ou privilegiado. Começa-se por onde se estiver. Uma solicitação concreta para um evento, uma homenagem a algum autor, acontecimentos ou análises conjunturais. O que move Derrida são sempre duas injunções: deixar de ou dar-se o acontecimento, o porvir, com um hífen, manter-se aberto à alteridade, primeira injunção. Segunda, resistir toda pretensão do que é ou há, de apresentar-se como presente a si, senhor de si, e imune à decisão que exclui ou subordina alternativas. Isto não só como método, mas também como prática de si. Derrida também fala de religião num registro autobiográfico. Como o tempo aqui não se mede pela eternidade, mas pelos escassos minutos, serei ilustrativo mais que sistemático nessa exploração. E recolheria alguns motivos derridianos que nos permitiriam lançar um olhar ao fenômeno da religião, no qual estariam postos em xeque os parâmetros da progressão, da linearidade e da ultrapassagem, pelos quais o religioso ou a religião se inscrevem nos primeiros capítulos de uma narrativa que teimam em voltar ou em não acabar, atravancando o fluxo da história, os próximos capítulos, e requerendo numerosas operações abaixo e reedições de um filme inconcluso. Tais motivos derridianos, e não razões, serão três. E peço que vocês, então, me acompanhem enquanto os anuncio e comento. Número 1. Uma chave para a compreensão do pensamento de Derrida sobre a religião, que nunca há apenas uma, como eu já disse, passa por sua condição de judeu argelino, ou como ele mesmo se descreve em Circuncisão, um pequeno judeu negro e muito árabe. Não que isto seja o ponto de partida, mas situa a reflexão de Derrida entre o pensar e o viver, os protocolos do pensamento e as contingências de seu tempo e espaço e de sua biografia, sendo isto sempre mais do que uma trajetória contínua e evolutiva. Quem, afinal, é, ou melhor, foi Derrida? Tal chave poderia ser encontrada na noção do Abraão. Então, este é o primeiro motivo derridiano que eu queria sugerir. O abraâmico, conexão entre judaísmo, cristianismo e islamismo, é o que junta e dissocia desde a origem Isaac e Ismael, judeu e árabe,
judeu-cristão e muçulmano, etnia e religião, teologia e política, o Islã como religião do livro e o Islã como outro absoluto, fundamentalismo e fanaticismo, explodindo assim o conceito clássico, entre aspas, de religião, que Derrida diz é romano e cristão, tanto quanto sua persistente e tensa contaminação. Parentesco conflitivo, semelhanças recusadas, esperanças desencontradas. Sob o nome Abraão, tão próximas e tão distantes experiências de Deus, em com tantas consequências históricas, já que é próprio das religiões abraâmicas uma historicidade da revelação, delimitada pela esperança messiânica ou escatológica. Como diz Gilles Nietzsche, o abraâmico em Derrida é um hífen silencioso, esquecido, que constitui a ligação secreta entre o pessoal e o político, entre o político e o teológico, cujas fronteiras porosas são constantemente violadas. Ele se insere enigmático e persistentemente numa história não escrita e ilegível. Este traço do pai primeiro, Abraão, que divide sua descendência, dissemina seu esperma em entes já politizados, etnicidades faccionalizadas e religiões, entre aspas, enxertadas e recortadas umas das outras, testifica da origem consistentemente cindida que no texto de Derrida falha em reunir-se ao se inscrever em explosões, e algumas literais, políticas, histórico-mundiais. A religião, entre aspas, como o abraâmico, embora a reivindiquemos como nossa, sempre nos desautoriza. Seguindo a narrativa de Abraão, ou as narrativas de Abraão, é a história de uma disseminação que expõe e explode a religião, entre aspas, ao aparecer nos textos de Derrida, sob ainda mais uma vez, nomes e formas do Abraão. Fecho a citação. Segundo motivo, a questão do nome. Em Fé e Saber, um texto que foi escrito em 94 e depois, foi apresentado oralmente em 94 e depois bastante ampliado em 95, a partir de uma intervenção num seminário organizado por Gianni Vacchi, em Capri, colocando-se a respeito do que significaria falar de retorno do religioso, assim, entre aspas, e em que medida isso se reduziria a fundamentalismo, integrismo, fanatismo, ou pior, tudo isso junto, reunido na sua aparentemente mais contemporânea expressão, o Islã. Neste texto, Fé e Saber, Derrida adverte, cito, não nos sirvamos depressa demais deste último nome, o Islã. O que se reúne precipitadamente sob a referência islâmica parece hoje deter um certo privilégio mundial ou geopolítico em razão da natureza de suas violências físicas, de certas das suas violações declaradas do modelo democrático e do direito internacional, em razão da forma ao mesmo tempo arcaica e moderna dos seus crimes em nome da religião, das suas dimensões demográficas, das suas figuras falocêntricas e teológico-políticas. Por quê? Seria preciso discernir. O Islã não é o islamismo, nunca o esquecer, mas este exerce-se em nome daquele. E eis-nos perante a grave questão do nome. E continua, sem perder o ritmo, nunca tratar, continua citando, como um acidente a força do nome naquilo que acontece, se faz ou se diz em nome da religião. Aqui, em nome do Islã. Depois, diretamente ou não, o teológico político é como todos os conceitos que se apõem a estas questões, a começar pelos de democracia e de secularização, não apenas europeu, mas grego-cristão, greco-romano. Seremos assim assediados por todas as questões do nome e do que se faz em nome de questões do nome, religião, dos nomes de Deus, da pertença e da não pertença, do próprio nome, do nome próprio ao sistema da língua e, portanto, da sua intraduzibilidade, mas também da sua iterabilidade, quer dizer, daquilo que faz dele um lugar de repetibilidade, de idealização,
e, portanto, já de de tecnociência, de teletecnociência, na apelação à distância, da sua relação com a performatividade da apelação na prece. Em outras palavras, da ligação entre religião e técnica. A questão do nome remete em Derrida à determinação do próprio da religião, ou de quem pode, autoriza-se a falar pela religião, da religião, sendo religioso ou não. Há a questão de como herdamos os nomes, apenas para pôr em questão a fixação desse nome ou desses nomes, que talvez ainda seja cedo, ou que talvez já seja tarde, para identificar uma religião com alguma de suas manifestações, ou uma religião com um determinado discurso científico-social sobre a religião, em geral ou em particular, teórico ou etnográfico. Trata-se de recolher sobre a questão do nome a luta que se trava pela estabilização do mesmo, pela conquista das trincheiras ou já do Palácio do Planalto, ou seja, do high ground, tomada do poder, se fosse possível dar crédito a certos bispos e a certos outros tantos comentaristas políticos. Luta que já não é interna ao campo da religião, mas se trava nos partidos, nas eleições, no executivo, no legislativo, no judiciário, nas políticas públicas, na cultura e na etnicidade, na ciência, na mídia, na economia, na guerra ao terror. A questão do nome, enfim, permitiria discernir uma possibilidade de um fim à religião, que não se definiria pela adesão a um conteúdo particular. Assim é que somos remetidos, ainda dentro dessa figura do nome, ao tema do messiânico em Derrida. O messiânico como uma alternativa ao porvir, ao outro como acontecimento singular, particularmente à justiça, sem que possa impedir que esse outro sobrevenha como mal, surpreenda, desconcerte, esvaziando-se de conteúdos prefigurados. Nome, nesse sentido, indica uma passagem pelo deserto, pelo vazio de um crer ou de um crédito irredutível ao saber e de uma fiabilidade que funda toda a relação com o outro no testemunho. Isso é uma citação de Derrida. Dizer nomes, já sou eu, é privar-se de substantivar, de aprofundar-se num sentido denso, de traçar contornos nítidos do horizonte. O messiânico é esta abertura que se fia na promessa, no ato de fé ou no apelo à fé, que habita todo o ato de linguagem e todo o endereçamento ao outro. É uma fé sem dogma, que não respeita a oposição, por exemplo, entre razão e mística, que reconhece como fundamento das coisas e da lei o saber e o fazer a uma atitude de crença, crédito, fiduciaridade, que sempre representará o começo ou o recomeço da religião, entre aspas, a si mesmo. O sentido dessa atitude desértico-messiânica, que acolhe o nome, sabendo haver sempre vários, é o devido respeito à alteridade como singularidade. O que há de mais singular do que um nome? É o respeito a uma religação, religio, com o outro, que mantém a devida distância ou escrúpulo, também religio, que são dois sentidos da mesma palavra, em relação a esta, que permite-lhe manter-se outro na própria ligação. Democracia pluralista e intercultural? Tal atitude de ligação e escrúpulo, respeito, distância, pelo que é próprio da religião, demandaria, segundo Derrida, e novamente cito, em todo caso, levar em conta de maneira, se possível, religiosa ou ainda irreligiosa, quer o que se pode ser presentemente a religião, quer o que se diz e se faz, o que acontece nesse mesmo momento, no mundo, na história, em seu nome. Aí onde a religião já não pode refletir, nem por vezes assumir ou ser portadora do seu nome. Fecha a citação. Terceiro e último motivo, pois faltam-nos tempos. A Torre de Babel. Citei anteriormente um trecho de Derrida sobre o nome da religião que se pergunta sobre a sua intraduzibilidade.
em Detour de Babel, um título que já nos confronta com a necessidade e a impossibilidade da tradução, Detour de Babel, da ou sobre a Torre de Babel, mas também pode ser as Torres de Babel, ou talvez Desvios de Babel, se a gente tomar a leitura do termo das duas primeiras palavras em francês, como se fossem uma só. Detour, desvio. Também poderia ser traduzido como começando na Torre de Babel, ou talvez mais literariamente, tudo começou na Torre de Babel. Ou talvez mais provocativamente, no princípio era a Torre de Babel. Essas são algumas das possibilidades. Lendo o texto de Walter Benjamin, intitulado A Tarefa do Tradutor, Derrida produz uma singular reflexão sobre os caminhos cruzados entre o nome de Deus, da religião, e sua tradução, a partir do mito de Babel. Vários fios do argumento também podem ser encontrados em Força de Lei, que é um outro texto de Derrida, onde ele também lê Benjamin, a propósito do que Montaigne chamava de o fundamento místico da autoridade. Segundo Derrida, na leitura daquele texto de Benjamin, eu me refiro à tarefa do tradutor, na interpretação daquele texto, o código religioso é essencial. Por quê? A tradução, segundo Benjamin, promete um reino à reconciliação das línguas, ainda que jamais atinja tal reconciliação. Assim fazendo, diz Benjamin, anuncia a era messiânica, ao mesmo tempo em que proíbe o compartilhado e o comum da comunidade, mantendo uma diferença entre o original e a tradução, entre as línguas, e defendendo que o tradutor acrescenta algo ao original, ainda quando não abandona o original. A tradução é analisada em termos do texto sagrado e da confusão das línguas em Babel, segundo o relato bíblico do Gênesis. E aqui, de novo, somos confrontados com a tradução. Pois ali é apresentada, me refiro ao texto de Gênesis, uma etimologia de Babel como confusão, que escapa ao sentido semita do termo, conforme já observara Voltaire. Nas línguas semíticas do Oriente Médio, Ba quer dizer pai e Bel quer dizer Deus. Assim, Babel é a cidade de Deus, a cidade santa. Desta forma, estabelece-se uma distância entre o substantivo próprio, Babel, sua tradução como confusão, e esta tradução já é uma leitura, uma interpretação do acontecimento da construção e desconstrução da Torre de Babel. E uma interpretação negativa daquilo que para os participantes era motivo de orgulho. Através da torre, eles se manteriam juntos, talvez porque seu projeto de erguê-la até o céu não tinha previsão de conclusão. E enquanto isto, estariam juntos. Ao mesmo tempo, através da torre, se dariam um nome famoso sobre a terra. Tal projeto é visto pelo Gênesis, pelo que não anuncia, projeto imperialista justificado em nome do estatuto. Ocorre que nem sempre a tradução permite preservar a integridade do idioma. Se Pedro é uma pedra masculina, não só funciona para além de uma remissão à fundação da igreja, mas em outras línguas, como em inglês, Peter já não vem a ser com stone ou com rock. Babel é um nome. Confusão é uma interpretação do nome, feita a partir de uma outra língua, a língua do Gênesis, que já é hebraica, que é semita, mas não é a língua de Babel. Exercício semelhante, no caso da religião, poderia ser feito com os pares judeu, com J maiúsculo, traduzido por judeu com J minúsculo, referindo-se à etnia judaica. Ou católico, com C maiúsculo, traduzido por universal. De repente, a Igreja Universal usa o termo universal porque não quer dizer católico. Protestante, com P maiúsculo, traduzido como contestador. Muçulmano, com M maiúsculo, traduzido como obediente a Deus. Nesses quatro casos, o uso do primeiro termo
singularizam uma identidade religiosa que a tradução correspondente não consegue controlar. Ora se pode dizer que o étnico se confunde com o religioso, os Hassidim, ora se separa, os laicos, ora a particularidade invade o que é universal, e o catolicismo é brasileiro e não tanto universal, ora o conformismo esvazia o protesto religioso, ora a obediência a Deus não define apenas quem é muçulmano, e assim por diante. Há distâncias e desvios entre o nome e as suas traduções. Mais complexa seria a questão ou a pretensão de traduzir o nome próprio de uma língua para outra. Ao dizer Babel, estamos falando de uma só língua, o português? Babel não é semítico? Não se refere a outro lugar e tempo, por mítico que seja? Não tem sido desde o Gênesis um caso de tradução e de luta por um nome próprio, que dê nome a muitos e os mantenha juntos por meio do nome? Derrida responde, e abre uma citação. No momento em que pronunciamos Babel, sentimos a impossibilidade de decidir se este nome pertence própria e simplesmente a uma língua. E faz diferença que esta indecidibilidade esteja em ação numa luta pelo nome próprio, no contexto de uma cena de dívida genealógica. Ao buscarem fazer-se um nome para fundar ao mesmo tempo uma língua universal e uma genealogia singular, os semitas querem trazer o mundo à razão. E essa razão pode significar simultaneamente uma violência colonial, já que eles assim universalizariam o seu idioma. E uma transparência pacífica da comunidade humana. Inversamente, quando Deus impõe e opõe o seu nome, lá na narrativa do Gênesis, ele rompe a transparência racional, mas também interrompe a violência colonial, ou o imperialismo linguístico. Ele os destina à tradução. Ele os sujeita à lei de uma tradução tão necessária quanto impossível. Lei da tradução. O dever de traduzir, pois o texto sagrado sobrevive às mortes dos seus seguidores e intérpretes. A tarefa de traduzir, porque há um trabalho a ser feito, que aumenta, segundo Benjamin, o original, o faz crescer e amadurecer. Apõe uma assinatura, dá um nome à tradução, que não significa simplesmente uma recepção, uma comunicação ou uma reprodução do original, tal e qual. Assim como fazemos cada vez que lemos a realidade da religião, segundo as lentes das várias línguas das ciências humanas e sociais, das mais laicistas às mais crentes. Embora voltemos sempre ao original, a empiria da fala nativa ou da observação, é sempre mais e menos que oferecemos recortes, teorizações, interpretações, intervenções, métodos. Estranha dívida, comenta Derrida, tradutor de Benjamin, que lê nesta análise uma tradução francesa do original em alemão, o qual, por sua vez, citava em francês, sem traduzir, palavras de Mallarmé. Derrida diz: estranha dívida que não liga ninguém a ninguém. A dívida não envolve a restituição de uma cópia ou imagem boa, uma representação fiel do original. O original, o sobrevivente, está ele próprio em processo de transformação. O original se dá modificando-se. Este dom não é um objeto dado. Ele vive e sobrevive na mutação. E é exatamente isso que fazem as ciências sociais ao se aproximarem da religião como nome, da religião como Torre de Babel. Traduzem os fenômenos, traduzem os olhares, traduzem os corpos, traduzem as instituições. E em traduzindo, aumentam, acrescentam. Não por